Olá, vou explicar para vocês sobre ângulos e lados de um triângulo. Vamos lá. Classificação dos triângulos. Classificação quanto aos ângulos. Então, nós classificamos os triângulos em acutângulo, quando possui os três ângulos agudos. Retângulo, quando possui um ângulo reto. Obtusângulo, quando possui um ângulo obtuso. Classificação quanto aos lados. Nós temos o triângulo equilátero, possui os três lados com a mesma medida. O triângulo isósceles possui dois lados com a mesma medida e o terceiro lado com medida diferente. Triângulo escaleno possui os três lados com medidas diferentes. Então, classifique os triângulos quanto aos seus lados. Eu tenho esse triângulo. O que eu posso observar? Que eu tenho um triângulo, todos eles com a mesma medida dos lados. Então, se o triângulo tem todos os lados com a mesma medida, nós chamamos isso de triângulo equilátero. E o que mais que nós podemos ver? Se ele tem todos os lados com a mesma medida, dentro do triângulo, sempre a soma dos ângulos internos vai ser 180 graus. Se todos os lados têm a mesma medida, consequentemente, todos os ângulos também têm a mesma medida. Esse triângulo, o que nós vemos? Esse triângulo tem dois lados com a mesma medida e um lado com a medida diferente. Como chamamos esse triângulo? Então, chamamos de triângulo isósceles. Sobre os ângulos internos desse triângulo também é 180. Como nós temos dois lados com a mesma medida, consequentemente, nós temos dois ângulos iguais e um diferente. Esse triângulo tem todos os lados com as medidas diferentes. Então, nós chamamos esse triângulo de triângulo escaleno. Consequentemente, a medida dos ângulos internos desse triângulo também é 180, e se ele tem todos os lados com medidas diferentes, todos os ângulos também vão ser com medidas diferentes. Seguindo, então, vamos analisar. Aqui nós temos um triângulo que ele tem as medidas dos ângulos e tem a medida dos lados. Então, como que eu posso classificar esse triângulo? Então, esse triângulo é equilátero porque ele tem todas as medidas dos lados iguais. E como eu disse para vocês, se ele tem todas as medidas dos lados iguais, consequentemente, ele tem todos os ângulos iguais. Então, o triângulo equilátero sempre terá todos os ângulos com 60 graus, porque somado 60 mais 60 mais 60, eu tenho 180. Mas se eu quero classificar esse triângulo, além da medida dos lados, eu posso classificar quanto aos ângulos. Então, quanto aos ângulos, esse triângulo também é chamado de acutângulo, porque ele possui os três ângulos agudos. O que são ângulos agudos? São ângulos que medem menos que 90 graus. Então, eles são ângulos agudos. São maiores que zero e menores que 90. Esse triângulo que eu tenho aqui, então, agora, se vocês observar, ele tem todos os lados diferentes. Então, ele tendo todos os lados diferentes, eu chamo ele de triângulo escaleno. Além de ter todos os lados diferentes, eu posso observar que ele tem também todos os ângulos diferentes. E se eu for classificar esse triângulo quanto aos ângulos, a gente chama ele de obtusângulo, porque possui um ângulo obtuso. O que significa um ângulo obtuso? É esse ângulo aqui. Ângulo obtuso é um ângulo que tem o valor maior que 90 e menor que 180. Então, ele vale 130, nesse caso. Somando 20, 130 mais 30, nós vamos obter aqui também 180. Aqui nós temos outro triângulo. Esse triângulo, então, tem dois lados com a mesma medida e um lado com a medida diferente. Como que eu chamo esse triângulo em relação aos lados? Então, eu chamo ele de isósceles, porque ele tem dois lados iguais e um lado com a medida diferente. E em relação aos ângulos, vocês vão observar, ele também tem dois ângulos iguais, porque ele tem dois lados iguais, e um ângulo diferente. Como ele possui esse ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, a gente pode classificar em relação aos ângulos como um triângulo retângulo. Triângulo retângulo porque possui um ângulo reto. Então, nós temos três tipos de triângulo. Equilátero, tem todas as medidas iguais
dos seus lados e todas as medidas de seus ângulos também iguais. Escaleno, ele tem os seus lados todos com as medidas diferentes e, consequentemente, todos os ângulos também diferentes. Isósceles, ele tem dois lados com a mesma medida, quer dizer, dois lados iguais, e um lado com a medida diferente. Consequentemente, tem dois ângulos iguais e um ângulo diferente. Então, se eu for classificar os seguintes triângulos quanto aos seus lados e explicar como são as medidas de seus ângulos, o que eu vou fazer? Então, eu tenho este triângulo que eu tenho. Esse lado mede 4, esse lado mede 4, esse lado mede 4. O que eu posso dizer em relação aos lados, em relação aos ângulos? Então, ele tem todos os lados iguais e, consequentemente, ele tem todos os ângulos com a mesma medida. Então, eu digo que esse triângulo é um triângulo equilátero. Esse triângulo, eu tenho dois lados iguais e um lado diferente. Então, o que eu posso dizer em relação a esse triângulo sobre os ângulos? Ele tem dois ângulos iguais e um ângulo diferente. Mas como eu classifico esse triângulo? Classifico esse triângulo como um triângulo isósceles. Esse triângulo, o que eu tenho? Eu tenho todas as medidas dos lados diferentes. O que eu posso dizer sobre esse triângulo? Então, aqui eu tenho o quê? Um triângulo escaleno. Então, se ele tem todos os lados com as medidas diferentes, consequentemente, ele tem todos os ângulos também com medidas diferentes. Então, o que eu posso dizer sobre as medidas dos triângulos? Então, sobre as medidas dos triângulos, eu posso dizer, quanto aos seus lados, que eles se classificam em equilátero, isósceles e escaleno. Então, vocês têm que prestar atenção quanto às medidas dos lados e quanto às medidas dos ângulos. Então, o triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais, consequentemente, todos os ângulos iguais. O triângulo isósceles tem dois lados iguais e um lado diferente. Consequentemente, tem dois ângulos iguais e um ângulo diferente. O triângulo escaleno, ele tem todos os lados diferentes, consequentemente, todos os ângulos diferentes. Mas o que eu preciso entender que tanto no triângulo equilátero, quanto no triângulo isósceles, quanto no triângulo escaleno, a medida dos ângulos internos sempre será 180.